Se você não está dando conta do tanto de prioridade que tem, acompanhe a conversa minha com o Daniel Grande, onde a gente trouxe um pouco de equilíbrio e priorização das coisas da vida, muito além do trabalho. Olá, seja bem-vindo ao José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado pela Brutex, MeetSafe, Grupo LPJ e KT Group. Hoje nós vamos falar sobre movimento que transforma, conexões entre vida, trabalho e propósito. E para esse tema eu recebo aqui o Daniel Grande, que é founder da Mad Wellness e da Evolve. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Zé. É um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo com você. Vamos falar desse tema que eu gosto muito, né? Essa parte do movimento, atrelado, obviamente, não só à atividade física, mas ao mundo empresarial, à nossa saúde não só física, mental e espiritual. Muito bom. Precisamos muito aprender com isso. O Daniel tem trabalhado nessa linha. Já tive a oportunidade de ouvir palestra do Daniel, muito bom, e a gente vai buscar um pouco disso aqui. Um dos pontos que você fala bastante é das conexões entre família, saúde, esporte, fé, negócios, tudo isso, né? Então eu queria que você falasse um pouco que aprendizado isso, tudo isso traz para o nosso dia a dia empresarial, onde a gente acaba tomado, né, na maioria das vezes, por demandas corriqueiras, né, e que nos absorvem. São os famosos pratinhos que a gente tem que conseguir equilibrar, né? A gente passa boa parte do nosso tempo no trabalho. Então, se a gente fizer ali uma matriz de quanto tempo que a gente passa no trabalho, é bastante tempo. Só que a gente sabe também, eu não preciso falar da minha experiência, porque todo mundo tem essa experiência de que se você está no seu trabalho e as outras coisas estão te dando dor de cabeça ou não estão bem organizadas, você certamente não consegue dar o foco e a energia que você precisa no trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo e entendendo como equilibrar tudo isso. Na minha vida, eu sempre tive a oportunidade, desde família, quando pequena, minha família estimulou muito a prática de atividade física. E eu consegui perceber, ao entrar no mercado de trabalho, o quanto que o esporte ele ajuda no nosso dia a dia do trabalho. Diversas coisas que o esporte nos ensina, dentre elas perder, ter que levantar novamente, ser resiliente, ter uma certa habilidade para tratar com outras pessoas, seja pessoas da sua equipe, seja pessoas concorrentes que estão ali competindo com você. Quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente encontra exatamente as mesmas coisas. E aí a vida vai evoluindo, e aí a família aparece, né? Você acaba criando o seu próprio elo familiar, e aí são outras prioridades que nascem. E aí, de novo, é o que você coloca de prioridade na sua vida e como você vai equilibrar tudo isso. E um outro pilar que também eu tive a sorte de ter desde pequeno na minha casa, que é o pilar da espiritualidade, de estar conectado a uma fé. No meu caso, eu sou cristão, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, e a gente tem a palavra, a Bíblia, como o nosso manual, né, do construtor, como a gente fala. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, queria tanto que Deus falasse comigo, e aí a gente fala, pô, mas ele já falou, tá escrito inclusive, né, mas a gente às vezes não acessa o manual para entender como que as coisas funcionam. Então, eu tento de alguma forma na minha vida organizar todos esses pilares, colocando, obviamente, prioridades. No meu caso, o trabalho não é a prioridade, mas eu estando bem com os outros cenários, o trabalho flui muito bem e eu não posso deixar de agradecer hoje a minha trajetória no trabalho, que eu acredito que é uma trajetória de sucesso, dentro das minhas visões do que é sucesso, mas porque certamente as outras estavam equilibradas. E você, ao longo do tempo, você conseguiu manter esse equilíbrio e, mais do que isso, você direcionou seus negócios para uma linha de ajudar as pessoas a também buscarem esse equilíbrio. É curioso, porque essa questão de ao longo do tempo é importante. Eu tive agora, essa semana passada, falando a convite do pessoal lá do Colégio Batista de Nova Lima, falando com o pessoal do terceirão, o pessoal que está saindo da escola para a faculdade. E uma das perguntas era sobre essa questão do processo de amadurecimento, de liderança, enfim, se essa caminhada era algo que acontecia de uma hora para outra,
ou quando isso tinha acontecido, se essa minha visão, ela foi lá no início, quando estava entrando na Eles faculdade. já queriam pegar o atalho, né? Queriam entender quando que você virava a chave, né? E aí foi muito boa essa reflexão, de inclusive eu parar para pensar e poder responder a eles que, infelizmente ou felizmente, não é igual um interruptor, que você liga ou desliga, né? É um processo dia a dia, é uma construção, tijolo a tijolo, para você ter a parede sólida. A gente vê muita gente tentando buscar esses atalhos hoje em dia, né? Mas sem dúvida nenhuma não é. A gente não tem os shortcuts, não tem os atalhos, tem que construir. Tem que construir, né? E o que o movimento físico e mental ele ensina sobre liderança e superação? Bom, vamos lá. Primeiro sobre do que a gente estava falando do step by step, do passo a passo. Você não chega bom no esporte. Então, sempre quando você começa, você precisa, treino dia a dia para você evoluir, né? Eu gosto muito de um livro que é sobre outliers, que são os fora da curvas, e mostra ali uma tendência muito grande de você realmente se tornar bom depois de você estar executando 10.000 horas de alguma atividade. No caso, ele puxa muito para o esporte. Quando você puxa para a liderança, para a gestão, é exatamente a mesma coisa. Você não se torna bom em ser um bom líder do dia para a noite, você não se torna bom em gestão empresarial do dia para a noite. Você certamente vai errar, você certamente vai precisar se capacitar, e isso também não adianta você querer ler 3.000 páginas de um livro e absorver tudo. Por mais que você goste de gestão e seja bom em leitura, não adianta, você não vai conseguir Na absorver tudo prática, aquilo. Talvez não se é só. você ler 10 páginas por dia, mas com rotina, com disciplina, e aplicando aquilo no dia seguinte, então as 10 páginas que você leu hoje, você aplica ela amanhã, você certamente vai ter uma construção maior. O movimento, a atividade física, o esporte ensina exatamente isso. A gente vê muita gente tentando avançar rápido, por exemplo, hoje o esporte que eu pratico é o triatlon. No Ironman. O Ironman é a distância mais longa de um triatlon em um dia só. A gente vê muitas pessoas ingressando no triatlon, querendo fazer o Ironman, só que elas querem ir direto pro Ironman. E normalmente, o que acontece? Ou ela vai sofrer muito, ou ela vai se machucar e desistir no meio do processo. E a gente vê muita gente buscando ser líder, buscando ser um super gestor, mas sem fazer o básico bem feito, né? Então eu gosto muito da questão de você, sim, entender o seu propósito, entender que é legal ter qualidades de líder, é importante ter capacitação para ser um bom gestor, porque você vai ser gestor em tudo. Na sua casa você precisa ser um bom gestor. Então, não é só nos negócios. Só que você tem que entender que é um processo, e que esse processo exige dedicação, disciplina, que você vai errar, você tem que ter espaço para errar e consertar. E aí, nesse processo, eu acho que é importante algumas coisas. O que eu não posso errar? Então, para tudo na sua vida, eu falo, são os icebergs, são coisas que o seu navio não pode bater porque afunda. Todos os outros, você pode cometer erros. Lá na empresa eu brinco, gente, para ter um espaço de inovação, de criação, porque muita gente fala, né? Ah, eu queria que minha equipe fosse criativa, inovasse, trouxesse coisas novas. Só que se o espaço não permite isso, se você não permite erros, como é que o cara vai vir inovar? Ele não vai inovar. Ele vai ter medo de inovar, porque se ele for errar e ele for penalizado, qual a chance dele querer pensar fora da caixa? Não vai pensar fora da caixa. Então, você ter um espaço de criatividade exige isso, exige você permitir o erro. E aí lá na empresa eu comento, gente, a gente pode errar aqui em tudo. A gente só não pode passar a linha da legalidade, o que é ilegal, e o que é ético-moral, dentro do que a gente, obviamente, entende como ético-moral, e aí a gente tem uma parte da cultura. Então, se você não ultrapassar a linha da moralidade e da legalidade, você pode errar em qualquer coisa, porque a gente tem condições de consertar. Outras coisas, se passar da parte legal, a gente vai ter que responder, se for da parte moral, a gente vai infringir princípios básicos nossos. Então, eu acho que nesse crescimento de desenvolvimento de liderança e gestão, tem que ser passo a passo, e você tem que ter limites de erro, até onde eu posso errar, e abusar desse espaço, porque é num erro que você vai aprender muita coisa. E você vê que as empresas hoje limitam muito sem avaliar qual deveria ser o limite, e aí a forma que as empresas limitam impedem
que as pessoas tentem fazer algo porque acredita que qualquer erro vai ser penalizado? Não tem Eu muito tenho, esse... de modo geral, eu tenho certeza que sim. Que tem bastante empresas já com uma visão mais evoluída nesse sentido de permitir o erro, sim. Mas a maioria delas, você não tem espaço para errar. E a pessoa depende, às vezes, daquilo para manter a família. Às vezes não, né? Na maioria dos casos, para manter a família, qualidade de vida, o padrão, enfim. Então ela não tem a liberdade total para errar. Ela não pode errar. E o que eu vejo é que muitas vezes esse limite também, às vezes nem a empresa sabe qual é que é. Porque isso depende de cultura. Hoje se fala muito da cultura da empresa, como propagar a cultura. Mas por mais que as pessoas falem, a gente vê que é muito difícil você implantar cultura. Às vezes a própria empresa entender qual que é a sua cultura. Então, se você não sabe qual é a cultura, a parte legal você tem lá o ordenamento jurídico, você sabe o que você não pode infringir. Mas essa parte ética moral fica muito vago, né? Então eu acho sim que as pessoas têm dificuldade de entender os limites de erro e acho que tem pouco espaço para erro no mercado de trabalho hoje. E a cultura, como que você vê que é possível atuar na cultura? Porque a gente escuta muito isso mesmo, né? As empresas, em muitos casos, precisamos mudar a cultura, temos que mudar a cultura, mas tem uma dificuldade para isso. Aí alguns acreditam que depende mais da alta liderança, né? E aí vem os casos que aí, obviamente, volta para a liderança, que é aí do exemplo, né? E tudo mais, do servir, para que você possa ter isso disseminado na organização. Mas você, no caso, quanto tempo que você tem os seus empreendimentos, a empresa? O Amad e a Evolve, que hoje eu me dedico mais tempo, eu tenho há 6 anos. Há 6 Amad há anos. 6 anos. Há 6 anos. Então, como que você implementou uma cultura? Hoje você tem uma cultura que você está satisfeito, pelo que você está falando, obviamente, né? Então você conseguiu ter uma cultura adequada, né? O que que você sugere hoje ou recomenda para empresas que estão com problemas culturais e que precisam fazer alguma atuação na cultura? Vai além do propósito, da liderança e da ética? Eu não acredito em mudar a cultura no meio do caminho. Então, a gente precisa estabelecer nossa cultura, a gente precisa fortalecer, sim, mas rever ela no meio do caminho eu acho que não existe, porque a cultura não é algo que você criar, putz, temos 30 anos de empresa, vamos pensar numa cultura legal aqui de acordo com o que as pessoas estão querendo agora. Isso não existe, minha visão. O que existe é o propósito e a visão de quem começou a empresa. Aquilo dita muita coisa sobre a cultura que ela já tem. A forma é se aquilo conversa com o mercado hoje e se todo mundo que está lá dentro ainda entende qual a cultura do fundador. Então vamos pegar um exemplo. O cara começa alguma coisa, algum negócio. Normalmente o founder, ele tem um motivo por começar aquele negócio. A verdade é que muitas vezes ele não consegue passar isso para frente. Eu gosto muito de 4 capacidades de liderança que eu tive a oportunidade de aprender em um dos cursos que eu fiz, que coloca que o líder ele tem que ter 4 capacidades. Uma delas, inclusive a primeira, é a visão. Qual que é a questão da visão? A visão é justamente porque o motivo começou, o negócio começou. E qual o motivo dele se perpetuar? Então, quando você pega, por exemplo, Martin Luther King, quando ele fala I have a dream, aquele sonho era dele. Por que ele se tornou alguém relevante? Porque ele conseguiu fazer mais pessoas sonharem o sonho dele. Quando o cara faz isso, ele está passando a visão dele. E aí ele consegue perpetuar a cultura. Uma empresa que está sem cultura, não é que ela está sem cultura, é que em algum momento os líderes não conseguiram passar aquela visão para frente. E no começo nem sempre é tão fácil de você ter a visão ou entender exatamente ou passar aquilo. Eu gosto de um outro exemplo que eu tive nesse curso que é o seguinte: quando Leonardo da Vinci foi fazer a escultura de Davi, quando tudo começou, era um bloco de pedra. Davi só estava na cabeça do Leonardo da Vinci, de mais ninguém. E aí ele pega a gente para ajudar ele a bater na pedra e os caras não sabem por que eles estão batendo. Porque a visão do Davi está só na cabeça do artista. E o que acontece nas empresas é que às vezes a visão ela se perde ou o cara não sabe por que ele começou. E o que eu acho muito errado hoje em dia.
Às vezes a visão do cara é ganhar dinheiro ou ascender em poder, Certo. A maioria das vezes. a maioria das vezes. E isso não é cultura. Isso é um objetivo vazio, porque qualquer livro de negócio você pega lá, os mais práticos vão falar que você tem que curar uma dor ou sanar uma dor da sociedade que impacte 1 milhão de pessoas e aí você tem um negócio saudável a partir dali. Não fala em ganhar dinheiro, não fala no cara ter condição de comprar a casa, o carro, o iate, o avião, tudo isso é consequência de um negócio bem feito. Mas é porque muitas vezes as pessoas buscam isso a qualquer custo, né? E aí não se fala em cultura. Aí o cara, depois de 20, 30 anos correndo só atrás disso, como é que ele traz cultura? Aí ele tenta inventar alguma coisa. Ele já chat GPT, me ajude a criar uma cultura para o meu negócio. Já é difícil. Contrata consultorias e tenta fazer, e aí a dificuldade, o que a gente escuta é exatamente isso, né? A cultura da empresa está enraizada, e aí exatamente pelo que você falou, né? Ela é resultado daquilo que foi trazido como visão e que foi implementado ao longo do tempo, né? Sem dúvida. Tem um outro dado que eu gosto que é o seguinte, que 90% das empresas não sobrevivem à terceira geração. O que é isso? Porque uma empresa que já está na terceira geração não é uma empresa ruim, é uma empresa que já perpetuou aí pelo menos 30 anos. O fundador não conseguiu passar para o filho e para o neto o que ele tinha como visão. E boas práticas, enfim. Claro. Porque se ele tivesse, ia durar mais 30 anos. Porque o mais difícil são os primeiros anos, né? Então, o negócio durou 10, 20, 30 anos, perpetuou, né? É só seguir a visão, Mas o aí você tem que ter a propósito. visão, entendeu? É isso aí. E que aí consegue evoluir, né? Não tem muito jeito. E como inspirar os times, os colaboradores, nessa sua linha de que a gente precisa trazê-los, ou trazer-nos, né? Vou me incluir nisso, para essa visão de a gente equilibrar e não focar somente no trabalho, que eu acho que é a parte que a gente mais hoje é abduzido o tempo todo, né? Eu trabalhei muito tempo em São Paulo. Você é paulista, né? Então eu trabalhei muito tempo em São Paulo, mais de 20 anos. E quando eu vim para BH, é a segunda vez que eu estou aqui, agora tem 14 anos. Aí quando as pessoas perguntam daqui, de lá, o que mudou e tal, aí eu brinco o seguinte, vai em São Paulo, você vai num happy hour, você vai num churrasco no final de semana, tá falando de trabalho. Então, é um ambiente em que o trabalho ele é muito mais dominante ainda, né, do que no resto, que, como exemplo aqui de BH, que não é tanto assim. Mas ainda assim, a gente tem um vício muito grande de estar o tempo todo pensando e priorizando, né, e deixando vários outros pontos importantes da nossa vida um pouco de lado. Então, como que você consegue inspirar os colaboradores e aí, obviamente, sem invadir, né, vamos dizer assim, a privacidade ou a pessoalidade, trazendo essas recomendações, essas inspirações do que você tem trazido e comentado aqui? Já é algo até muito clichê, mas que é a pura verdade, é o exemplo, né? Então, um líder, ele tem que, se ele não colocar no dia a dia dele, na vida dele, aquilo que ele está pregando, ninguém vai fazer. Então, o líder tem que ser esse cara que inspira. Se a gente está falando, por exemplo, de movimento, atividade física, se isso hoje é importante no mercado de trabalho ou não é, não adianta o cara falar que é importante a pessoa cuidar do próprio corpo se ele não cuida. Não adianta o pai falar para a criança, filho, não come bobagem, e ele senta na frente da televisão e só come bobagem, quer que o menino coma pepino com cenoura. Não adianta, e ele abre uma caixa de bis. Não adianta, vai comer também. Então, a questão do exemplo, ela arrasta, né? A gente sabe. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo que eu vejo hoje muito claramente é que nem todo colaborador vai se moldar a todas as empresas. Então, dependendo da sua cultura, dependendo do seu propósito, se aquela pessoa tem bases completamente opostas, dificilmente ela vai conseguir enxergar ela naquele meio. Podem ocorrer mudanças? Sim, principalmente quando você entende que você está num viés
organicamente mais correto, né? Não vou colocar aqui questões principiológicas, mas, por exemplo, a questão do movimento. Existe alguém que vai ser falar, o corpo, fazer atividade física faz mal para o corpo, de uma maneira saudável, né? Dentro de limites. Não tem como o cara contrariar isso, né? Mas se ele está num ambiente onde para ele aquilo não é importante, ele não vai dar valor. Pode ser que pelo exemplo, ele comece a perceber que aquilo faça sentido e ele mude. Mas tem coisas que o cara não vai mudar. Então eu vejo o seguinte, do mesmo jeito que você tem que entender o seu ambiente, você vai ter que entender que tem colaboradores também que não vão se adaptar. E aí eu acho que como gestor, uma das coisas importantes é você saber servir. O servir entra dentro de uma outra capacidade. Eu falei da visão, né? Uma outra capacidade do líder é a de relacionamento. Entender de pessoas, se relacionar, servir. No servir, ele consegue entender se aquela pessoa vai se enquadrar ou não na cultura. Se não for se enquadrar, eu não vejo muito sentido da pessoa continuar, porque ela vai atrapalhar a instituição dentro do que ela foi criada para. Não que essa pessoa não possa ser o que ela, por exemplo, um RH bom em outra instituição. Pode ser que seja. Mas Não é dentro que da seja sua, um profissional ruim, né? É que não só está no necessariamente, mas às lugar vezes não está errado. alinhado. Então essa questão de alinhamento da relação do líder, enfim, mas é pelo exemplo. Mas se aquele líder, por mais que ele faça as coisas corretas, não for um exemplo para os outros colaboradores, dificilmente vai conseguir mudar. Isso vale também, por exemplo, para trabalhos extraordinários, né? Ficar até mais tarde, mandar mensagens no final de semana ou de noite e tal, né? Isso aí também a gente acaba dando um exemplo ruim, né, para os É, eu, colaboradores, né? eu acho difícil generalizar, né? Porque, assim, quem é empreendedor sabe que você não trabalha com horário, né? Então, eu mesmo tenho uma dinâmica, às vezes, curiosa, assim. As pessoas que olham de fora devem, às vezes, falar assim, cara, o cara não faz nada, o cara é um vagabundo. Por quê? Porque pode ser que me cruze correndo 10 horas da manhã no Belvedere. Quem passa de carro vai olhar e vai falar assim, caramba, tipo, se o cara não faz nada. Mas dentro da minha dinâmica, o que que eu aprendi? Ou o que que eu adaptei? Vou acordar cedo, vou tomar café da manhã com os meus filhos, com a minha esposa, eles vão para a escola, a Renata vai para o trabalho. Eu pego toda a minha estrutura digital hoje, respondo todos os meus WhatsApps, que eu deixei de responder 6h30, 7 horas do dia anterior. Então eu respondo, porque tem os caras que ficaram até mais tarde, tem as coisas que chegaram. Respondo todos os meus e-mails e direciono algumas coisas que precisam ser feitas. 9 horas da manhã, eu fiz isso já. Aí o que que eu faço? Fico esperando as respostas, as demandas? Eu vou correr. E eu vou correr. Quando eu volto da corrida, 11, 11h30, eu já começo a ter retornos. Retorno das demandas. Ou seja, dentro da minha rotina, aquele era um vácuo, era uma lacuna. Agora, quem olha de longe, fala, poxa, aquilo é um cara que não precisa trabalhar, deve estar com a vida ganha. Então, assim, a questão da tecnologia hoje nos permite nos ajustarmos. Antes o cara não tinha isso, ele tinha que ir para o escritório para ter acesso ao computador, ao e-mail dele, às reuniões, o feedback, enfim. Então as coisas para despachar antes, tinha que ser tudo pessoalmente, né? Hoje você não precisa. Então essas questões elas podem ser adaptadas. Mas as pessoas, por exemplo, que trabalham comigo, sabem que se precisar falar comigo 10 horas da noite, eu vou estar lá. Eu vou estar pronto para resolver. Se precisar arregaçar a manga e trabalhar, e aí eu acho que esse é o exemplo. Não é do cara que começou às 7 e ficou até 100 horas para acabar e chegou tarde. Ao mesmo tempo, eles sabem que eu tomo café da manhã com a minha família, eles sabem que eu tenho meu momento de reflexão, de oração, de leitura da palavra. Então, eu acho que esses são os exemplos que eu quero passar para as pessoas que estão próximas a mim. E não necessariamente de que eu trabalhei 14 horas hoje. Não é a quantidade, né? É a qualidade e a entrega, né? E o que que você vê que muda na empresa quando você traz isso para os colaboradores mais do que as empresas em geral? Então, em geral, as empresas vão lá e oferecem, por exemplo, uma academia como um benefício. Ou foi moda aí, né, por algum tempo, cria uma área lá na empresa onde tem lá uns puffs, tem uma mesa de ping-pong, tem lá alguma coisa assim. E isso aí, às vezes, assertivo, às vezes tem lá os benefícios e tudo mais, mas em algumas situações é mais um efeito manada ali para, né, para dizer ou para
trazer colaboradores para um ambiente que, na verdade, não é o ambiente da empresa, né. Então como que você vê, a forma que vocês tratam, essa essa interação dos colaboradores, esse incentivo para que eles tenham um efetivo equilíbrio e não que aquilo é um benefício pontual, que diferencial que isso traz no resultado, né, no todo da empresa, e obviamente que de novo a gente não está falando de números por questões óbvias, né, mas como resultado final disso, né, o que que você acredita nisso? Minha visão é que toda empresa é formada por pessoas. Grupo de pessoas é orgânico e é diferente de empresa para empresa, inclusive em momentos da empresa de crescimento, de retração, de aceleração. Então, essas coisas, o problema é elas serem replicadas massivamente. Ah, porque deu certo colocar um PlayStation na empresa tal, eu vou colocar PlayStation na minha. Então é entender, os seus colaboradores jogam PlayStation? Ou eles querem ter uma água fresca? Ou o cara gosta de ter, sei lá, um pão de queijo às 5 horas da tarde, no momento que dá. Ou um horário flexível? Então o que eu vejo é o seguinte, é massificar algo que deu certo numa estrutura orgânica e achar que isso vai dar certo na minha. É engraçado, porque às vezes você chega para entrevistar algumas pessoas, você é entrevistado, e aí começa, vocês têm uma área de descompressão. Hoje é assim. Lá na minha não faz o menor sentido. Eu prefiro que o cara, se para usar a palavra, né, uma área de descompressão, descomprima antes de vir. Ué, é o seguinte, eu cheguei, vou dar um exemplo clássico. Eu cheguei uma vez para um funcionário meu e falei o seguinte, deixa eu falar uma coisa, a gente fala aqui de atividade física, a gente fala de saúde, cara, você não tá indo nesse sentido. Você tá se afundando em trabalhar, numa correria danada, burnout, você vai estourar. Você não tá conseguindo equilibrar os pratinhos. Vamos fazer um acordo? Você entra às 9. Vou deixar você entrar às 10. Não vou, obviamente, é parte do seu trabalho, vamos dizer assim. Mas essa hora você vai chegar mais tarde, porque essa hora você vai ficar lá na sua casa fazendo alguma atividade física, que seja uma caminhada em volta do seu quarteirão. Topa? Cara, o que eu esperava? Claro. Não. Não quis. Não topou. Eu tentei dar um caminho, Certo. que eu entendia que fazia sentido. Se a pessoa está hoje na companhia, não. Não se adaptou. Depois, 3 meses depois, estava lá muito irritado, estava com muito problema na família, estava com muita pressão, não estava conseguindo administrar tudo. Talvez para essa pessoa, se tivesse um PlayStation, funcionasse, mas não era a cultura da minha empresa. A cultura da minha empresa é algo que eu vi em outra que fazia sentido, que era o seguinte, tem onda, vai surfar. O tempo tá bom, vai escalar. O tempo permite, vai subir a montanha, vai fazer uma trilha. Eu dei essa oportunidade pro cara, ele não quis. Então, assim, eu vejo que essa questão, ela tem que se moldar, de novo, a visão, ao que a empresa prega, ao inspiracional, e as pessoas vão se adaptar. Já chegou gente, nível já de obesidade, e que hoje super saudável, emagreceu, por quê? Porque entendeu que aquilo fazia parte também para o cotidiano dela, entendeu? Então eu vejo que cada empresa tem que entender de novo, tipo assim, qual que é o que eu tenho aqui dentro da minha empresa? O que eu prego? O que eu faço? É claro que tem alguns mercados que são mais complexos, por exemplo, construção civil. Eu já trabalhei com construção civil. Putz, como é que você implementa para peãozada? Olha, pode chegar uma hora atrasado e vai fazer uma caminhada. Não cola, né? Mas você pode ter outras práticas aí, cada um dentro do seu próprio negócio, e analisar e entender. Tem que buscar entender, né. E o colaborador também entender aonde ele está entrando, né, a empresa, avaliar, porque hoje é o que você falou, né, na hora que a gente vai fazer uma entrevista, a gente é entrevistado, né. E às vezes tem algumas situações que o profissional, acaba entrando na empresa e esperando, na expectativa de que seja algo diferente, sofre por um período, às vezes ele não tem condição de
abrir mão daquilo, né, de buscar uma outra oportunidade, e acaba que a gente tenta, nesse exemplo aí que você deu, inclusive, você tenta ajudar, né, você tenta direcionar, mas nem sempre tem a abertura para isso, né. Mas o que eu vejo é o seguinte, quando talvez você está no início, voltando ali na questão do passo a passo, né? No início, eu acho que o cara não tem que, deixa eu ir pro que eu acho mais legal, pro que tem a ver comigo. A pessoa no início de uma carreira, ela tem que se adaptar de novo. Aí ela tem que ter também os limites dela de legalidade, de moralidade, não botar num lugar eventualmente que Claro. não condiz com os meus princípios basilares, mas vai ter que engolir sapo, vai ter que fazer coisa que não gosta. Por quê? Porque aquilo vai gerar aprendizado. Eu falo, aprendizado não é só pelas coisas que você gosta de aprender, mas muitas vezes por coisas que eu não quero fazer. Poxa, eu tenho uma liderança que me trata de maneira ríspida. Cara, você pode aprender que a partir daquela experiência negativa que você tem, eu não vou tratar ninguém da mesma forma. Então eu vejo que no início de qualquer carreira, atividade, vão ter coisas difíceis. Puxando para atividade física, o cara quer correr uma maratona, mas ele não está disposto a fazer alongamento, ele não está disposto a fazer fortalecimento, porque não é o objetivo fim dele que é correr uma maratona. Só que se ele não construir isso lá no começo, ele não consegue chegar bem para correr uma maratona. Vai chegar no quilômetro 30, 35, o músculo dele vai estar fadigado e ele não vai ter capacidade de continuar no mesmo ritmo. Agora, a partir do momento que o cara vai tendo uma ascensão, e aí, por exemplo, ele já está num nível de C-level, aí eu acho que ele tem que procurar, sim, inclusive existem pessoas para ajudar isso, ele encontrar uma empresa onde ele tenha fit. Porque senão ele entra com uma série de premissas, propósito, porque não é só o founder que tem propósito, né? Qualquer pessoa tem seus propósitos. O C-Level vai liderar 2, 3, 4 mil pessoas numa companhia e ele não tem fit com a cultura, é o que eu te falei, a empresa já tem a cultura. Ou ele vai chegar lá e querer mudar a cultura. Não tem cultura para mudar, não, numa empresa dessa. Então, se ele não tem esse fit, aí eu acho que já é uma questão de vou me adaptar nesse local, não vou, vamos entender as expectativas, quais são os seus níveis aqui de entendimento de ética, de moral, aí eu acho que vale. Agora, no começo, faz o que tem que ser feito, serve com excelência, que é onde você vai aprender a... Mas o momento que a gente vive é o momento das pessoas buscando os atalhos, né? Esse é o Mas é porque o cara lê esse é o o livro do C-Level e aí ele quer fazer isso quando ele é estagiário, entendeu? Então, ou às vezes ele lê só a o problema é capa, que não às tem vezes ele lê estagiário só o escrevendo prefácio, livro. Não tem né? estagiário escrevendo livro, né? Mas assim, ou pelo menos quando ele não escreve da época que ele começou. A gente só quer aquilo que a gente vê no Instagram, que a gente vê nos podcasts. Então, assim, de novo, fui lá dar aula pro pessoal do terceiro ano. Eles queriam saber se, desde a época que eu entrei na faculdade, eu já tinha ideia das coisas que eu falei pra eles. Eu falei, cara, não, tem coisas que eu tô falando pra vocês que eu tive consciência 3 semanas atrás. Pois é. Entendeu? Para eles, não acredito que é tudo. Ensinar é a coisa mais nostálgica que tem, né? Porque você fala das coisas que você certamente aprendeu e que você fazia errado. Exatamente. Esse que é o grande ganho que nós, acho que nós tivemos e que a gente consegue compartilhar é exatamente o que a gente fez de errado, mais do que o que a gente fez de certo, né? Vamos dizer. Ô, Daniel, fala um pouquinho desse momento novo da Evolve, que é um modelo de negócio diferenciado, então, e que você já tinha uma visão no passado e retomou agora. Então, o que é esse projeto? Bom, a Evolve é uma empresa de marketing e eventos esportivos, né? Esse é o KINAI da empresa, então. Mas o grande lance é o seguinte: a gente começou na minha outra empresa, na MAD. Nosso negócio na MAD é alimentos e suplementos saudáveis. Seja para pessoas que já praticam, já têm hábitos saudáveis, ou quem ainda não tem, mas obviamente a gente faz o convite para que tenha, porque lá na MAD o propósito é que as pessoas tenham mais saúde e qualidade de vida. Foi para isso que ela foi criada, para que a gente consiga levar mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. Não necessariamente só por comprar o nosso produto, mas pelo inspiracional que a marca passa, dentre eles a prática de atividade física. E aí a gente começou dentro de um momento, eu falo, dentro
tudo são ciclos. Na empresa também são ciclos. Num ciclo de vacas magras, a gente falou, bom, projeto custo zero, vamos desenvolver coisas que a gente não precise gastar para promover, principalmente o awareness da marca. E aí a gente criou o que a gente chamou de MAD Outdoor Gang. Então, dentro dessa questão também atual de comunidade, vamos tentar fazer com que as pessoas se unam e sejam advogados da marca, a gente criou essa gangue do outdoor. O que era, no final das contas? A gente pegava algo que eu e meu irmão, que somos os sócios fundadores, gostamos de fazer, que é, por exemplo, atividade física no ambiente ao ar livre, trilha, por exemplo. Então a gente começou a chamar pessoas que, de alguma forma, mandavam mensagem para a gente no Instagram, eram clientes mais assíduos, pessoas que eram fornecedores, nutricionistas que a gente tinha contato. Vamos encontrar e fazer uma trilha juntos? Nisso foi formando isso que a gente chama de gangue, né? Essa comunidade. E aí a gente começou a propagar esses eventos internos da empresa, convidando as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vinham, a gente não precisava de grandes estruturas, ia fazer uma trilha, então todo mundo se reunia, a gente botava um banner, levava água mineral, levava os nossos produtos para a galera experimentar, todo mundo com o celular na mão, todo mundo virava gerador de conteúdo. E aquilo já, obviamente, gerava uma vontade de estar ali, uma vontade de vestir a camiseta que a gente estava oferecendo no evento, experimentar o produto que a pessoa estava consumindo ali e tal. Não é feito manada, porque 30, 40 pessoas ali no evento colocando isso na internet, numa determinada região, até o algoritmo entende e distribui aquilo para o público-alvo. Então foi uma coisa que a gente começou a entender. Aí eu já tinha a Evolve por uma demanda anterior, mas ela estava parada. E aí eu falei, poxa, a forma como a gente tem visto as pessoas reagirem a esses nossos eventos, tem uma questão aí para a gente trabalhar, que são esses eventos, que aí podem ser, no nosso caso, inscrições para público geral, então são eventos onde a gente abre para ter essas mesmas experiências, mas também é um pacote para o corporativo. Então, empresas que, por exemplo, entendam que o movimento faz parte da cultura, ou se pelo menos é algo que possa se auxiliar para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida lá dentro, a gente pode oferecer essas experiências para o RH. De novo, tem que ter algum fit. Sim. Você chega para fazer um evento como esse, e vamos falar do presidente do CEO. É um cara que ele não está nem um pouco preocupado, está pesando seus 100 e cacetada quilos. Não adianta querer falar para todo mundo e participar. Agora, o que acontece muitas vezes, que a gente já tem tido experiência, é que a gente faz um evento desse e o primeiro a chegar é o CEO. E aí as pessoas que muitas vezes não têm nem a oportunidade, tem lá o café com o CEO, não sei o quê, e a trilha com o CEO? Cara, faz muito mais sentido na prática. Porque o cara tá ali subindo a montanha, trocando uma ideia, se deixando conhecer, sendo conhecido. Então a gente começou a perceber que tinha um espaço muito grande para colocar dentro das próprias empresas o que muitas vezes o RH quer, mas não sabe como fazer. Que é essa interação do movimento, da atividade física, da saúde. Mas como que eu levo isso para dentro do RH? Vou chamar um aulão aqui para fazer uma yoga dentro da companhia. Vira uma bagunça, né? Então a Evolve vem para trazer esse tipo de experiência. Muito legal. Muito sucesso para a Evolve, assim como a MAD. Daniel, muitíssimo obrigado por você ter vindo. O papo foi muito bom. Acho que o aprendizado aqui foi gigante. E você que nos acompanhou, o José Adriano Talks está disponível no YouTube e nas demais plataformas de áudio. Siga-nos nas redes sociais, @MeetSafe. Deixe o seu comentário, sugestão de tema, sugestão de convidado. O nosso podcast ele é apoiado pela Blutex, MeetSafe, Grupo LPJ e KT Group. E a Blutex é referência em educação corporativa nas áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista, jurídica, RH, compliance, governança, reforma tributária, por aí vai. Oferece treinamentos práticos e também grupo de discussões empresariais como o BXGDE, um encontro mensal onde debatemos tendências e impactos de compliance tributário. Muito obrigado e continue conosco.